Olá, olá, tudo bem com vocês? Primeira live do ano, feliz ano novo para você. Me siga nas plataformas digitais, interage comigo, mostra para mim a tua dúvida que eu te ajudo, perfeito? Então, gente, a prova do Enem tá batendo na porta da gente, aí a gente tem que fazer alguma coisa, certo? Então, hoje eu resolvi trabalhar com estratégias argumentativas. O que é isso? A gente já ouviu falar tanto de texto argumentativo, mas daí, como se constrói um argumento? Tudo bem? Você tem estratégias. Antes de falar de estratégia argumentativa, eu quero trabalhar com uma analogia para que você entenda isso com mais clareza. Imagina que você vai comprar um carro. Quando você vai comprar um carro, o vendedor vai lá e te mostra, ó, esse carro, vamos pegar um carro qualquer aí, você vai comprar um carro, você vai lá um Corolla da vida. Aí você olha assim, tá, interessante, e o vendedor continua te vendendo a ideia. Ele vai falar o seguinte, olha, esse carro tem essas vantagens, tem isso, tem aquilo, ele faz isso, tem ABS, mas ele te dá uma série de vantagens. E você fala, poxa, é uma boa sugestão, gostei. Aí no final, para arrematar, ele vai lá, ele utiliza o preço. Olha, nós estamos com uma promoção, tá assim, um carro desse está sendo vendido por um preço abaixo da tabela, está vendido por esse preço. O que acontece? Ele usou uma estratégia para te vender. Ele não simplesmente falou assim, você vai lá, eu quero um carro. Nós temos esse aqui que custa tanto. Não adianta. Certo? Você tem que construir, você tem que convencer, trazer o que ele fez? Ele fez com que o comprador, o possível comprador, entrasse na ideia dele, comprasse a ideia dele, para depois efetuar a compra. Quando você está escrevendo um texto argumentativo, os processos são muito semelhantes. Você tem que primeiro apresentar a sua ideia, apresentar o carro, depois falar as vantagens do carro, no caso, as vantagens ou o porquê que você usou aquela tese, por que você está usando aquela ideia, e no final você arremata, você vende a ideia mostrando um exemplo, mostrando uma citação, uma estatística, alguma coisa que confirme, viu? Tudo que eu falei é verdade. E daí não tem como errar, porque daí você vendeu a ideia e você argumentou. Lembra que argumentar é convencer. Então, para isso, hoje, essa live, a gente vai trabalhar sobre estratégias argumentativas. E não só isso, eu tenho um presente para te dar. Só que eu não vou falar desse presente agora. Lá no final da live, certo? Eu vou mostrar para vocês qual é o presente que eu tenho para te dar, certo? Sei que o Natal já passou, mas eu fiz algo muito legal que você vai gostar e vai ser extremamente útil para o teu sucesso no vestibular, no Enem. Tudo bem? Então, presta atenção. Vamos junto que eu vou te ajudar a entrar na universidade. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro tipo de estratégia argumentativa que a gente vai falar é a estratégia por autoridade. Todo mundo já fala, já sei como é que funciona isso. Calma. Também chamado de citação, mas o que é isso? Como você não é uma autoridade num assunto, no tema, você não publicou nada, você não é chamado para dar palestra sobre o tema, beleza? Nós somos mortais, então a gente não é chamado para fazer isso. Você vai trazer para o teu argumento alguém que já abordou aquele assunto, que é reconhecido internacionalmente ou nacionalmente, que tem renome naquele assunto. É a estratégia mais comum utilizada nas provas argumentativas. O Enem os candidatos que vão fazer o Enem utilizam isso amplamente. Acabam citando muitos filósofos, muitos sociólogos, para fundamentar, para dar base, lembra, fundamento é base para o que eles vão falar, entendeu? Aí fala assim, não sou eu que estou falando isso, é Durkheim que está falando isso, é Aristóteles, é Pitágoras, sei lá, entendeu? Então você dá credibilidade. Agora presta atenção numa coisa, alguns detalhes que você tem que prestar muita atenção. Dentro desse tipo de argumentação, acontecem alguns equívocos que os alunos acabam cometendo. Vamos ver se já aconteceu contigo. Quando você está falando a citação, você está utilizando a argumentação de autoridade, você expõe a sua tese. Vou te dar um exemplo. Vamos falar sobre o processo de inclusão, qualquer tipo de processo de inclusão, tá? Um deficiente sendo incluído na sociedade, tranquilo? Esse processo de inclusão, aí você vai basear sua tese vai dizer assim, o processo de inclusão é dificultado pela falta de empatia. Essa é a tua tese. Tranquilo? Aí agora você vai defender a sua tese, por que a empatia é tão importante, o que acontece quando você não tem empatia, aí você pode citar, você pode começar a falar, né, de que ninguém cuida daquilo que não entende. Então, a sociedade acaba criando, por essa falta de entendimento, acaba criando estigmas sociais, preconceitos e assim por diante. Você está defendendo a sua ideia. Aí lá no final, certo? Quando você apresentou a ideia,
Apresentou o carro, lembra? Falou as vantagens da tua tese, as vantagens do carro. Agora vem a parte da autoridade. Quando você faz isso, você vai lá e vai citar, por exemplo, vai citar John Donne. John Donne, assim, ele fala o seguinte, que nenhum homem é uma ilha, sendo cada indivíduo um pedaço de continente, uma parte do todo. Aí tudo bem, você citou isso. Aí acha que tá tranquilo. Citei. Não. Aí é que tá. Muitos alunos cometem esse erro. Não adianta nada você citar, fazer uma citação, trazer alguém com autoridade para o seu parágrafo se você não mostra qual é a relação daquela citação com o que você falou. Você entende? Tá? Assim, não adianta nada eu falar das vantagens do carro se o carro não atende às suas necessidades. Então assim, ó, você tem o tema, você tem a sua tese, o tema é sobre inclusão e a sua tese é falta de empatia prejudica o processo de inclusão. Ótimo, beleza. Aí você citou lá, né, que nenhum ser humano é uma ilha, sendo cada indivíduo um pedaço de continente. Então você fala que o ser humano é um ser social. Aí você vai ter que explicar como é um corpo social, a gente está falando de um corpo social, a felicidade de um depende da felicidade de todos. Não dá para trabalhar de forma individual. Aí você conecta a sua citação com a sua tese. E aí não tem como errar, gente. Aí é só felicidade. Aí você convence. Muitos alunos acabam parando somente na citação. Vou te dar outro exemplo. Mesma tese, mesmo tudo. Aí no final você fala o seguinte. Temos que nos tornar a mudança que queremos ver. Gandhi falou isso. Aí você fala assim, tá, a princípio parece que não tem nada a ver. Temos que nos tornar a mudança. Claro, tem a ver se você relacionar, certo? Para que haja o processo de inclusão no corpo social, você tem que incluir essa pessoa na sua vida, tudo bem? Então assim, é aquele negócio, né? Para mudar o todo, mude, comece mudando por você. Você relaciona o que o Gandhi falou com a sua tese. Aí fica legal, porque daí você mostra assim, não só um repertório sociocultural, porque você citou Gandhi, citou John Donne, mas você mostra também o que a gente chama de projeto de redação. Você linkou a ideia do pensador com a sua ideia, colocando os dois no mesmo nível de autoridade. Sacou? Aí fica legal. Tá? Posso botar outra aqui, ó. Criar uma conexão emocional com as pessoas é essencial para as relações. Quem falou isso foi Surama Jurdi. Aí você fala, o que tem a ver com conexões? De novo, o ser humano é um ser social, ele não é uma ilha isolada. Quando ele se isola, ele compromete todo o corpo social. Relaciona, gente. Isso é recorrente em qualquer estratégia argumentativa. A relação entre a tese, a sua ideia, com o que você está trazendo, com a citação que você está trazendo, com os números que você está trazendo. Sempre. Aí não tem como errar. Aí você acerta sempre. Tranquilo? Bom, fechando esse primeiro ciclo, alguma dúvida sobre a argumentação por autoridade, por citação? Deixa eu falar só uma coisinha. Existem dois tipos de citação, certo? Você tem a citação direta, quando você copia ou escreve tal qual as palavras de quem falou, igualzinho, então tem que estar entre aspas, porque não é você que está falando isso, você está trazendo as palavras de outra pessoa, você está reproduzindo, então você tem que botar entre aspas, show de bola, ou também uma citação indireta. Você não lembra das palavras exatas, mas você lembra da ideia. Então você fala assim, ó, segundo o sociólogo Durkheim, em seu fato social, diz que isso. Aí não precisa colocar entre aspas. Tranquilo? As duas citações valem, ou direta, com aspas, ou indireta, sem aspas. Tudo bem? Alguma dúvida? Posso te ajudar? Segundo tipo de argumentação, ou estratégia argumentativa. Nós temos aqui a por comprovação. Comprovação é muito fácil. Você vai usar números. Números convencem? Sim, existe uma máxima que diz que números convencem. Tanto é que é uma estratégia argumentativa utilizada amplamente pela mídia. Muitas vezes para fake news, mas convence. Tem uma gama de informações muito grande hoje. É muito difícil você conseguir filtrar tudo isso. Então, quando vem um número, é muito mais fácil você acreditar nele. Tá bom? Números convencem. Pega, por exemplo, as propagandas de cursinho pré-vestibular. Tranquilo? O que eles utilizam? Todos eles dizem o seguinte, nós somos os melhores, nós temos os melhores materiais, os melhores professores. Todos têm. Qual é a diferença? Eles utilizam os números. Alguns deles mostram quantos primeiros lugares fizeram, quanto nível de aprovação. Por quê? Número convence, tá? Número convence. É normal isso, essa estratégia.
Tranquilo? Vamos pegar alguns exemplos, tá bom? Nós vamos falar sobre a cultura do estupro. É um tema polêmico, né? A cultura do estupro. Aí você utilizou uma tese que fala sobre a normatização do assédio sexual. Veja, normatização. Tornar algo normal. Presta atenção, você está defendendo uma tese, tranquilo? Aí você explica como se dá essa normatização, questão de comportamento esperado, da sociedade patriarcal e assim por diante. Tranquilo? Não vou entrar nessa parte, eu quero entrar na estratégia argumentativa lá no finalzinho, o que você vai fazer. Você tem duas maneiras de apresentar, pelo menos duas maneiras de apresentar a mesma estatística, beleza? Como você quer falar sobre a normatização, ou seja, tornou-se normal, principalmente o assédio feminino, no corpo feminino, você pode falar o seguinte, você pode falar que em cada 10 mulheres, 2 afirmam nunca ter sido assediadas. É um jeito de você falar. Mas veja bem que eu estou diminuindo o problema. Porque se eu falo a cada 10 mulheres, 2 não sofreram assédio, ou não relataram sofrer assédio, parece que eu estou enfatizando o número 2. Agora, veja bem, eu vou usar a mesma estatística agora dando ênfase para o que eu quero. A cada 10 mulheres, 8 afirmam já terem sofrido algum tipo de assédio sexual. Veja bem que eu estou falando de 80%. Veja bem, é a mesma ideia, só que eu estou dando ênfase para a tese que eu estou defendendo. Você entendeu? Então, quando você trabalha com números, você tem que mostrar os números para que eles reforcem a ideia que você está vendendo. Isso é muito importante. Eu vejo alunos que simplesmente colocam as estatísticas e deu. Não. Trabalha com estatística. Tranquilo? Deixa eu te pegar outro exemplo aqui, ó. Tabagismo entre adolescentes, tá bom? Um tema bastante polêmico. E daí você está falando o seguinte, a tese é que o meio exerce grande influência na vida dos jovens, tá bom? De novo, o meio exerce grande influência na vida dos jovens. Perfeito. Aí é o seguinte, se você está falando que o meio exerce, você tem que comprovar que isso é verdade. Se você fala que 25%, presta atenção, 25% dos adolescentes fumantes afirmam que não sofreram influência externa, eu estou enfatizando o que eu não estou vendendo. Eu quero vender a ideia de que o meio influencia. Se eu falo que 25% não sofreram influência, eu estou enfatizando 25%. Agora, se eu falo que 75% dos jovens fumantes têm pais fumantes, essa estatística é real, tá? Veja bem que agora eu estou confirmando que o meio em que o adolescente vive é determinante para que ele adote esse hábito de fumar. Números convencem. E daí o seguinte, você usou essa estatística, 75% dos adolescentes fumantes têm pais fumantes. Ou seja, convivem com pessoas que fumam. Botou isso, saiu para o abraço? Ainda não. Aí você vai reforçar essa ideia, vai relacionar essa ideia com a sua tese, certo? Logo, portanto, enfim, certo? Constata-se ou comprova-se a influência do meio no hábito dos adolescentes. Mas eu estou sendo meio redundante. Eu sei que você está sendo redundante, mas você tem 30 linhas para convencer. Então, reforçar o que você falou é extremamente importante para você colocar a ideia na cabeça do leitor. Entendeu? Outra coisinha que você tem que tomar bastante cuidado, tá? Quando você usar números convencem também. Já sabe disso. Mas cuidado para que eles não sejam um tiro no pé. Alguns alunos me perguntam o seguinte, professor, no texto base, é comum o texto base apresentar algumas estatísticas. Posso usar essas estatísticas, eu posso usar esses números, ou muitas vezes vem um infográfico, tranquilo? Um infográfico. E daí, pode utilizar ou não? Vamos lá. A resposta é sim, mas você tem que tomar cuidado. Por quê? Você vai ter que observar como é que os números foram apresentados no texto base. Muitas vezes o texto base ele é somente informativo, ele apresenta os números, eles não estão linkados a uma ideia. Aí fica mais fácil, você pode usar os números para linkar a sua ideia, para comprovar a sua ideia. Lembra que é para isso que o número tem, que está lá, para comprovar a sua ideia. No seu texto é só para comprovar a sua ideia, tá bom? Beleza. Aí não tem problema. O que você não pode fazer é o seguinte, vamos supor que no texto base ele tem usado esses números para comprovar também uma ideia. Se você utilizar os números da mesma forma para comprovar a mesma ideia, isso é cópia. Aí você acabou de comprometer a sua nota.
Não pode. Você pode pegar os números que estão lá, trazer para o teu texto para comprovar uma ideia sua. Tranquilo? E não reproduzir o que está lá no texto. Toma cuidado. Tranquilo? Vamos lá. Próximo. Exemplificação ou ilustração. Quantas vezes você já estava em sala de aula e o professor, para explicar uma ideia, te deu um exemplo? Um exemplo que ficou muito claro, que deixou todo aquele emaranhado de ideias extremamente claro. A ponto de você falar assim, ó, meu, agora eu entendi. Sabe por quê? Porque quando você consegue projetar uma imagem daquilo que está sendo falado, você tem uma conexão mais fácil com a ideia. E a conexão faz com que você aceite melhor a ideia, ou seja, aumenta o poder de convencimento. Pensa o seguinte, você já assistiu uma palestra, uma boa palestra, um palestrante falando? Pode ver que é bem comum o palestrante utilizar um exemplo muito vivo, muito fácil de imaginar para estabelecer uma conexão com as pessoas. E quando isso acontece, uma vez que você teve essa conexão, a ideia que você jogar vai ser vendida. Então, quando você trabalhar com a ideia da exemplificação, observe que essa exemplificação tem que ser extremamente clara, direta e fácil de você visualizar. Vou te dar um exemplo, tudo bem? Nós vamos falar sobre esporte como inclusão social. Aí você está falando do esporte como inclusão, a importância, né, do esporte, porque principalmente os esportes de grupo, que trabalha a sociabilização, blá, blá, blá. Aí, qual é o exemplo que você vai trazer? Você pode trazer as escolinhas de futebol, você pode falar, por exemplo, na época de ouro do Guga Kirten, ele abriu, né, escolinha de tênis, para promover uma inclusão, principalmente das pessoas, da população mais carente. Você está vendo? Quando eu faço isso, você já visualiza lá. Ah, é verdade, eu lembro disso. É ou não é? Quando você pensar num exemplo para escrever, esse exemplo tem que ser muito fácil de buscar na memória, ou de construir. Se você usar um exemplo muito difícil de visualizar, que precisa de uma explicação muito longa, você compromete a sua estratégia. Por quê? Vamos lá. Lembra, qual é o foco do seu parágrafo? O seu foco é a tese, você está vendendo a ideia. Se você gasta muito tempo explicando o exemplo, é sinal que o exemplo não é bom. Aí o que acontece? A tese fica em segundo lugar e o parágrafo fica sobre o exemplo. Não pode, tranquilo? O exemplo tem que ser rápido, direto e extremamente fácil de imaginar. Fácil. Muito fácil. Qual é o objetivo? É que o leitor pegue aquela ideia e construa uma imagem. Construiu a imagem, queridão, é lindo. Existe uma conexão direta. De novo, é uma estratégia extremamente comum nas aulas presenciais, nas palestras. Você já tentou explicar para alguém alguma coisa mais difícil? Você já deve ter passado por isso. Aí daqui a pouco, peraí, vou desenhar para você. Quer ver um exemplo? Alguém te pergunta assim, onde é que fica a farmácia? E o cara não está tão perto da farmácia. Aí você fica, olha, você vira à direita, vira à esquerda, vai reto, vai... Daqui a pouco o cara fala, tá, me perdi todo. Pera aí que eu vou desenhar. Por quê? É a imagem. Você construir uma imagem fica mais fácil para que ele entenda. Sacou? É exatamente esse é o processo que você trabalha na exemplificação. Tem uma teoria, acabei de lembrar dela, que fala o seguinte, ó. Quando você consegue construir uma imagem, você desperta um sentimento. Tá bom? E o bom escritor consegue orientar esse sentimento para promover um entendimento. Quer ver uma coisa? Se eu falar o seguinte, ó, eu consigo promover o seu status social de vestibulando para universitário. Aí você olha, tá bom, essa é a minha tese. Estou falando que eu consigo fazer isso. Aí eu falo assim, eu tenho 24 anos de experiência de aula, e consigo te ensinar, te mostrar estratégias, formas para você usar o conhecimento que você tem na sua cabeça e transformar isso num texto digno de colocar na universidade. Já imaginou? Imagina você, certo? Olhando a relação de aprovados e seu nome lá. Imagina a felicidade, sente aquela felicidade, visualiza teu sucesso. Quando eu utilizo os verbos visualizar, imaginar, eu estou te guiando a sentir
uma certa emoção. E a mesma coisa você faz na sua redação. Por isso que a escolha das palavras é importante, a escolha de um bom exemplo é importante, para que você desperte essa ideia, esse sentimento de convencimento no leitor. Cuidado com essa estratégia, ela é muito eficaz mesmo quando ela é utilizada com proficiência, tá bom? Não é só citar um exemplo lá e achar, tá bom. Não. Tá? Outra coisa, quando você citar um exemplo, vamos supor assim, é muito comum eu vejo os alunos citarem exemplos de filmes e séries. Vamos supor que a gente está falando sobre... deixa eu pegar assim. Tá falando sobre bullying. Tranquilo? Sobre bullying. Aí você utiliza o Harry Potter. Porque Harry Potter sofria bullying por ser diferente. Queridão, se você citar uma obra de ficção, obrigatoriamente você tem que trazer essa obra, o que acontece na obra para a realidade. Certo? Por quê? Porque senão, lembra, você está usando uma ficção para tentar me convencer que aquilo é verdade. Não rola. Tudo bem? Isso o aluno esquece de falar. É muito comum, tá, no Enem o pessoal utilizar a série Black Mirror. Para quem não assistiu, vale a pena, tá? Tem umas situações sociais bem interessantes. Black Mirror. Beleza. Só que cita a série, cita o episódio do Black Mirror, que fala sobre manipulação de informação, mas não linka essa situação com a realidade. Então fica só no âmbito ficcional. Daí não convence. Porque aquilo ali não é real, entendeu? Então toma cuidado. Você quer usar o exemplo de um filme? Ótimo. Você quer, por exemplo, empoderamento feminino. Tranquilo? Você está falando sobre empoderamento feminino, aí você utiliza o Gambito da Rainha. Para quem não assistiu, vale muito a pena. Tranquilo? A posição da mulher, socialmente falando. Inclusive, para quem não leu ainda, tem... Esqueci o nome dela agora. Quem souber, coloca aí para mim. Uma jogadora russa, certo? Que ganhou dos maiores, uma mulher, né? Que ganhou dos maiores jogadores de xadrez, agora reproduzindo a ideia do Gambito da Rainha. Você utiliza o Gambito da Rainha para falar aquilo ali, fica legal, mas você tem que falar na realidade, trazendo para a realidade, o mesmo acontece, o mesmo está acontecendo, tá? Relaciona o teu exemplo com a realidade, o teu exemplo ficcional com a realidade. Quer ver uma coisa? Sobre bullying, tá? Eu trouxe algumas exemplificações aqui, ó. Vamos citar livros. Já ouviu falar no Diário de um Banana? Eu li quando era adolescente. Eu li quando era criança. Beleza, é uma série, virou filme. Eu particularmente não assisti, mas eu conheço os livros. Diário de um Banana fala sobre a ideia do bullying. Você cita, certo? E você fala assim, a realidade da personagem se reproduz no cotidiano de muitos alunos. Pronto, você relacionou. O que estava no ficcional, trouxe para a realidade. Show? Quer ver outra? Já assistiram ao filme Extraordinário? Muito legal. É um livro, virou um filme com a Julia Roberts e o esqueci o nome do cara lá. Owen. Tá? Fala exatamente com essa situação de bullying. Um menino que tem uma deformação facial, enfrentando uma escola inteira que tem preconceito com ele. Cita o filme Extraordinário, você não precisa falar sobre o enredo do filme, não precisa, você fala assim, no filme Extraordinário, a situação do bullying vivida pela personagem tal é muito semelhante com a realidade dos alunos lá. Traz o ficcional para a realidade. Outra situação de bullying que você pode... Outra exemplificação. Já ouviram falar num filme, no livro de Graciliano Ramos chamado A Terra dos Meninos Pelados? Vale a pena você dar uma olhada. É uma boa exemplificação também de bullying, tá? De exclusão, de preconceito. Tudo isso você pode utilizar, a gente chama isso de eixo temático. Quanto maior o teu vocabulário dentro do eixo temático, melhor você consegue relacionar sua ideia com o exemplo. Tranquilo? Beleza? Lembra, o exemplo não precisa de explicação. Você cita o exemplo e relaciona com a realidade. Sacou? Beleza. Bate uma foto dessa tela direitinho e manda para mim com a hashtag Live do Professor Fernando Santos. Posso te pedir isso? Beleza? Hashtag Live do Professor Fernando Santos. Eu vou colocar lá nas minhas stories mostrando que a gente está junto aqui. Beleza? Show de bola? Vamos embora. Mais uma estratégia argumentativa importantíssima. Contexto histórico. Aí você vai falar assim, legal, eu gosto de história, por que não unir a história com a argumentação?
Existem várias vantagens de você utilizar o contexto histórico, tá? Primeira coisa, é uma ótima oportunidade para você se conectar com o leitor. Por quê? É algo real, algo que aconteceu. Tranquilo? Segundo, quando você utiliza a história para comprovar a sua ideia, mostra uma capacidade muito grande sua de relacionar fatos e construir um pensamento lógico-dedutivo. A competência 3 do Enem. Se você fizer isso, você vai mostrar poder de argumentatividade maior do que o teu concorrente. Relacionamento de fatos é a base da estratégia, de qualquer estratégia argumentativa. Então, quando você relaciona, você reforça a ideia de projeto de redação. Pega uma ideia, explica a ideia e relaciona essa ideia com outras ideias, no caso, com contexto histórico. Aí você tem que tomar cuidado com uma coisinha. Muitas vezes eu vejo os alunos fazerem uma relação histórica, mas não fundamentam direito, deixam muito aberto. Por exemplo, fala assim, a Revolução Industrial foi determinante para a evolução do papel social da mulher. Tá vendo como ficou aberto? Você citou a Revolução Industrial, mas não a conectou de forma correta com a evolução do papel social feminino. Lembra? Você não pode esperar que o leitor faça isso. Lembra, imagina que o leitor é uma criança de 2 anos, tudo bem? E você está andando com ela numa rua movimentada, cheio de ideias, cheio de gente. O que você faz? Você vai soltar a mão da criança? Não vai fazer isso. O que você vai? Você vai segurar firme e vai guiar essa criança para o destino que você quer que ela chegue. Tudo bem? É o mesmo processo na hora da redação. Você vai pegar a mão do leitor e vai guiar o leitor nos tipos, nos caminhos de pensamento que você quer que ele tenha. Então, por isso que você tem que relacionar. Se o exemplo está muito aberto, a Segunda Guerra Mundial foi um episódio marcante para a evolução do papel social feminino. Ah, mas eu citei a Segunda Guerra Mundial. Ótimo, legal, cadê a relação? Cuidado para não deixar muito aberto. Esse é um erro muito comum dos alunos que acabam citando, usando essa estratégia. Cita o episódio, mas não relaciona. Aí fica aberto. Aí o cara fala, tá, mas o que em vez de clarear, convencer, você aumenta a dúvida na cabeça do leitor. Tá, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? E lembra, o teu leitor é o corretor. E ele não pode ter dúvida. O corretor tem uma chance. Você tem uma chance de convencer o corretor. Uma chance somente. Porque a sua redação é mais uma no meio de várias. Então você tem que destacar. Ela tem que se destacar de alguma forma, certo? Depois de corrigir, 200 redações, o leitor tem que lembrar da sua redação, daquela ideia. Por isso que ela tem que ser original. Por isso o contexto histórico é interessante. Se você traz um contexto histórico original, a pessoa lembra. Olha, ele trouxe aquele fato. Cadê aquela redação que trouxe aquele fato lá? Trouxe a Era Vargas quando falava sobre tal coisa. Entendeu? Originalidade. O contexto histórico pode te dar originalidade. Então, deixa eu mostrar para vocês algumas coisas, tá? Primeiro, se eu estou falando de engajamento político, qualquer tema que traga engajamento político, qual é um contexto histórico, uma alusão histórica que você pode citar? Cita a ideia dos caras pintadas na era Collor. Engajamento político. Houve, por mais que você fale, foi manipulação e tudo, mas houve, você está falando sobre engajamento, beleza? O que aconteceu em 2013 foi, certo? 2013, as manifestações populares, funciona? Claro que funciona. Direta Já, 1985, funciona? Claro que funciona. Fala com o teu professor de história. É maravilhoso. Manipulação de informações. Contexto histórico. Dá uma olhada na era Vargas. Vargas controlava a mídia para utilizar esse controle em prol do seu governo. Você está citando o que aconteceu durante o governo de Vargas e depois relaciona com o presente. O que aconteceu lá com Vargas está sendo repetido hoje. A diferença é que lá atrás você tinha uma gama reduzida de informações. Hoje você tem uma gama absurda de informações, que no final vai facilitar a manipulação. Aí você trabalha com isso, entendeu? Usa a alusão histórica para relacionar com o presente. Funciona? Funciona, tá bom? Acredite. Vamos lá. Falando sobre a inclusão social, falando sobre democracia, é óbvio que eu vou falar sobre Grécia, eu vou falar sobre Roma. Grécia,
o berço da democracia, apesar que a democracia grega tinha seus... era tudo menos democrática, mas depois a gente fala sobre isso. Sobre inclusão, você fala que as pessoas com deficiência na Roma Antiga eram sacrificadas, não eram aceitas no corpo social. Você pode fazer a relação, uma contextualização, por exemplo, dessa realidade lá com o que acontece hoje. Claro que as pessoas não são sacrificadas, mas existe um isolamento, existe uma morte social, entendeu? Desigualdade social, ou você pode falar sobre a questão da escravidão, bem comum, ou você pode falar a questão dos quilombos, você pode falar sobre a questão da desigualdade social que começou a se acentuar, certo? Depois da crise de 29, depois da Primeira e da Segunda Guerra, principalmente depois da Segunda Guerra, sempre relacionar o que foi lá atrás na história com o presente. Tranquilo? Lembra, aumenta a conectividade com o leitor. Você e o leitor ficam no mesmo comprimento de onda. Aí fica fácil de você convencer. Vamos pegar outra. Já que eu falei aqui, papel social da mulher. Alusões históricas. Vamos lá. Você sabe de alguma? O surgimento do anticoncepcional na década de 60 foi primordial para a ascensão social feminina. Claro que depois você vai ter que explicar sobre isso, mas você pode citar. A desigualdade social com fronteiras do mundo. Beleza? Exatamente, Henrique. As fronteiras do mundo, né? A globalização evidenciou essa desigualdade. Certo? Você tem acesso mais fácil a várias realidades sociais. Aí você tem, quando você... Lembra, a imagem convence também, certo? Você consegue se conectar. Como a gente vive num mundo que é basicamente a imagem, o que é o Instagram? O Instagram é basicamente imagem, certo? As redes sociais, imagem. O poder da imagem te dá um maior poder de convencimento. Tranquilo? Comparação ou por analogia. Eu deixei esse por último porque a gente tem que tomar bastante cuidado. Porque comparação convence, claro, convence. Você pega duas realidades, compara, fica fácil você saber quem é melhor, quem é pior, o que melhorou, o que piorou. Fica tranquilo. Só que na redação você tem que tomar cuidado. Porque quando você utiliza analogia ou comparação, você tem que certificar que as duas realidades sendo comparadas, elas são afins, semelhantes. Vou te dar exemplo do que não fazer. Vamos falar sobre a política do desarmamento, tá bom? Política do desarmamento, não sei se você é contra ou se é a favor, que agora não tem nada a ver, não é pertinente agora no assunto, mas você vai falar da política de desarmamento e você cita a realidade dos Estados Unidos. Infelizmente, você usou uma analogia que não cabe, porque a realidade de lá, a realidade jurídica, a realidade social é muito diferente da realidade daqui. O acesso a armas lá é diferente daqui. As penalidades são diferentes. Então não dá para usar a mesma coisa, certo? Não tem como. Parece igual, mas não é. Quando você faz uma comparação que não é afim, que não é semelhante, o teu argumento cai. Porque fica fácil desmontar seu argumento, tá bom? Toma cuidado. Agora, por exemplo, deixa eu botar aqui, ó. Vamos supor que o tema seja tecnologias digitais na educação. O uso de tecnologia digital na educação. Deve acontecer, não deve acontecer? Aí o que acontece? Você, para justificar o seu posicionamento, você utiliza a escola de 100 anos atrás com a escola de hoje. São duas realidades interessantes? Sim. Sabe por quê? Porque pensa comigo, o modelo de escola que tinha lá atrás, 100, 200 anos atrás, aluno sentadinho na carteira, professor lá na frente, mudou muita coisa? Não. É muito semelhante ao que a gente tem hoje. Então, sim, mudaram os pensamentos, mudaram as pessoas, mas a realidade física não mudou. Você está vendo? Eu estou comparando para dizer assim, tudo mudou menos do que deveria ter mudado. Aí você fala, e a tecnologia tem que ser colocada? Sim, mas antes de que ela seja colocada dentro da sala de aula, todo mundo tem que ter acesso a ela. Que esse é o grande problema. Tu vê o que aconteceu agora na pandemia, certo? Por que algumas escolas demoraram muito tempo para começar as aulas online? É simples. O público-alvo, os alunos, não tinham acesso às tecnologias digitais. Aí não vai, entendeu? A comparação tem que ser sempre na realidade atual ou posso fazer uma comparação com o passado para o presente? Pode fazer, pode trazer a realidade do que era com o que é. Não tem problema, certo? Por exemplo, tá? Você está falando sobre mobilidade urbana, mobilidade urbana, um temazinho bem recorrente nos vestibulares, tá bom? Mobilidade urbana. Você pode falar
da realidade das cidades, das grandes cidades, quando o acesso ao automóvel era muito restrito e hoje, que é muito facilitado. Mudou a realidade? Mudou. Você está comparando as duas. E até está justificando por que mobilidade urbana se tornou um problema. Não tem problema. Fica bem legal, inclusive. Você faz, né? Essa comparação do que era para o que é. Já entra também um pouco da alusão histórica. Certo? E você cimenta a ideia. Fica fácil trafegar sobre ela. Certo? Fica bem interessante. Tá bom? Deixa eu pegar outra aqui, ó. Situações sociais. A questão do voto, da importância do voto. Por exemplo, o engajamento do jovem no processo de votação. Não sei se você sabe, mas esse ano a abstenção foi recorde. O pessoal se absteve, principalmente nas faixas etárias mais jovens. Ou seja, o engajamento político do jovem para exercer o seu direito democrático do voto não aconteceu. Claro que a gente tem a questão da pandemia, aquele negócio todo, mas não houve o engajamento. A falta de interesse. Aí você fala assim, a geração cara pintada com a geração de hoje, você faz essa falta de engajamento. Por que isso está acontecendo? Você compara o que era antes, os anos 60 com o que agora, são realidades sociais. Você está falando, comparando juventudes. Aí pode. Você não pode comparar, por exemplo, as eleições dos Estados Unidos com as eleições brasileiras. Como eu vejo muita gente fazendo. Ah, professor, mas é tudo eleição. Não. O processo eleitoral americano é muito diferente do processo eleitoral brasileiro. E até para nós fica complicado porque ele realmente tem um processo bem ímpar. Então não cabe. Você entendeu? Você sacou como é que funciona isso? Tranquilo? Pois é. Alguma dúvida? Ficou alguma aresta? Algum fio solto? Como é que eu posso te ajudar? Deixe-me falar sobre o presente que eu tenho para você. Nós falamos hoje sobre as estratégias argumentativas no texto, beleza? Pois é, eu escrevi um e-book para você sobre estratégias argumentativas. Você pode ter toda essa live, vai estar lá, a link vai estar na bio, está lá no link Professor Fernando Santos, beleza? E você vai ter todo esse material escrito, detalhado, com exemplos para te ajudar a aumentar a tua capacidade argumentativa na redação. Esse é um presente meu para você. Totalmente de graça. Não estou cobrando nada por isso. Beleza? Tranquilo? A única coisa que eu peço, e eu não estou cobrando, eu só estou pedindo, é que você compartilhe, que você divulgue, me ajude a divulgar isso. Lembra? Dá um print na tela aí, hashtag live do professor Fernando, manda para mim, tá bom? Perfeito? Lembra, argumentar é vender uma ideia. Lá no começo eu usei uma analogia, lembra? Eu usei a analogia do cara vendendo o carro para depois trazer a ideia do texto. Show? Lembra, você está vendendo uma ideia, você está tentando convencer. Tentando não, você vai convencer o seu leitor que a sua ideia é maravilhosa e é suficiente para te colocar na universidade. Beleza? Tudo bem? Então ficamos por aqui, certo? Lembra de curtir, lembra de me seguir nas plataformas digital. Ah, detalhe, tem o Twitter também, tranquilo? Se você quiser me achar no Twitter lá, @profernandos, se não me engano, certo? Professor Fernando Santos, você me acha lá direitinho, tranquilo? Um grande abraço, um beijo, um queijo para cada um de vocês. Fiquem ligados no meu canal lá que sempre vai ter materialzinho para você. Tá bom? Um abraço, um beijo, um queijo e tchau, tchau. Fiquem com Deus.